Olá, como vão? Tudo bem? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está ardendo dentro do meu coração com vocês. E espero que eu consiga traduzir o meu pensamento em relação a esse assunto, que é justamente sobre raciocínio, sobre pensamento. Eu vou compartilhar com vocês então Romanos 12, de 1 a 3, e a gente vai falar sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou misericórdia dele, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto me faz refletir em algumas coisas nas histórias bíblicas a respeito do racional, do culto racional, do pensamento da pessoa de si mesmo, que a pessoa pensa sobre a sua própria condição, o pensamento a respeito do que nós pensamos a respeito do outro. E essa reflexão começou a me incomodar, porque quando eu meditei na questão de Sodoma e Gomorra, na época que Ló estava vivendo ali, eu comecei a questionar por que uma pessoa que teve uma orientação familiar bem diferente do que se praticava naquelas cidades. A cultura daquela cidade era uma cultura de tudo pode, tudo é permitido, não há nenhum crime, não há nenhuma punição pelo que você faz. Era essa a cultura daquela cidade. Mas a cultura de Ló não era bem isso. Ló tinha costumes, apesar de que ainda novo convertido Abraão, que era o tio dele, ainda assim os costumes do povo hebreu era bem diferente. Havia uma ética, havia respeito, havia uma procura incessante pelo Senhor, o Criador. Quanto em Sodoma e Gomorra, havia uma procura desesperada de se afastar do Criador. É bem o contrário. E Ló foi viver naquele lugar. E ele gostou de viver naquele lugar. E aí eu começo a pensar, a raciocinar. Ele gostou por quê? Qual o motivo que o fez aceitar aquela cultura tão nojenta, tão perversa, aceitar como verdade para a sua vida? Por quê? Olha, as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas acontecem bem devagarinho. São pensamentos, ideias que vão sendo implantadas dentro do raciocínio das pessoas. O que o inimigo quer é distrair o seu raciocínio. O que o inimigo quer é trazer diversão, trazer para você uma distração do que é fato verdadeiro, justo e ético. Ele começa a colocar na cabeça da pessoa de que ele é um ser humano que tem desejos que foram dados pelo Criador. E é verdade. O Senhor colocou em nós desejos. Nós temos necessidade de suprir a carência da carne. Nós temos necessidade carnal. Mas também temos a nossa necessidade espiritual. E a nossa alma, ela fica nessa luta entre agradar um e agradar o outro. Porque sabemos que se formos agradar a carne, nós vamos cometer os mesmos erros que lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra existia. Mas se nós formos agradar a Deus,
nós vamos nos sacrificar para louvor do Senhor, que é o que Romanos está nos orientando a fazer, né? Não se conforme com esse mundo, mas seja transformados pelo entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter o nosso culto racional, né? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós não aceitamos as distrações que o inimigo coloca, de maneira muito sutil, bem light, você não percebe que você está sendo orientado, disciplinado, formando aí, em vez de formar um discípulo, formando aí um militante da fé, que luta pela fé, até briga pela fé, faz guerras pela fé. Então, a distração do diabo é fazer com que você aceite coisas que normalmente você não faria, contrariando muitas vezes os princípios que a sua família, os seus pais, seus avós tenham dado para você. Você vai contrariando isso e vai aceitando, permitindo que essas orientações sejam fato para você, verdade, que não seja nenhum problema se você agir de maneira inconveniente com a sua carne, com os seus desejos carnais. O diabo diz que isso não é problema, porque muitas vezes na militância religiosa, alguns militantes, colocando entre aspas mesmo, alguns militantes da fé começam a pregar dizendo que, olha, o Senhor já perdoou todos os nossos pecados. É verdade, perdoou mesmo. Eles também começam a dizer, olha, se Ele perdoou os nossos pecados, os que já cometemos, os que estamos cometendo e os que ainda vamos cometer, então por que ficar com esse peso de consciência? Não fique assim. Esses são os pregadores da militância religiosa, querendo trazer para nós um conceito de que já que somos perdoados, então nós podemos fazer qualquer coisa. Paulo também nos orienta que nós não estamos livres nem da lei, porque a lei ela nos aponta ao pecado, mas ela também nos aponta à salvação em Cristo Jesus, que é o que nos redime da condição de pecado. Se eu já fui redimido e perdoado, já não sou mais escravo do pecado. Eu não peco mais porque eu não tenho opção. Se eu tiver de pecar, é porque eu pensei em fazer ou foi um acidente de percurso. Pode acontecer, nós estamos vivendo num mundo conturbado, cheio dessas filosofias, e nós precisamos ter muito discernimento. Mas voltando lá para Sodoma e Gomorra, porque então as filhas de Ló, protegidas ainda pelo pai, olha só, os homens daquela cidade ainda não tinham deflorado aquelas meninas, ainda não tinham abusado daquelas meninas. E isso me leva a crer que Ló, apesar de viver num contexto de uma cultura tão malvada, tão perversa, e ele aceitar isso como um modelo de vida para ele, ainda assim, ele passou alguns princípios que aprendeu da família de Abraão para suas filhas, para elas não se corromperem, para elas não viverem de forma dissoluta como era costume daquela cidade. Então havia uma fagulhazinha pequena no coração de Ló que pudesse salvar. E isso aconteceu mesmo. Ele foi salvo. O Senhor teve misericórdia dele e mandou que ele saísse da cidade porque ele destruiria a cidade. Mas teve a misericórdia de Deus pela intercessão de Abraão e por essa pequena fagulha que ainda tinha o respeito pelo divino. Mas a cultura nem sempre é o que nós precisamos aceitar como verdade para nós.
Muitas vezes a cultura religiosa, cultura política, cultura estudantil, pode nos levar a grandes enganos. E nós precisamos ficar muito atentos a esses enganos. Hoje em dia está tão fácil prender as pessoas. As pessoas hoje não aprendem a pensar. Elas aprendem a receber tudo que lhe é dado como verdade. Basta dizer o que acontece nas escolas públicas hoje em dia. Aqueles alunos que estão nas escolas hoje são treinados, doutrinados para não pensar, para aceitar o que lhe é entregue, de uma maneira que eles não precisem pensar, questionar, pesquisar. O sistema do mundo vai minando a cabeça dos nossos jovens, as nossas crianças, os nossos jovens e os adolescentes, de tal forma que a distração o leva a não pensar. Ficam dopados, como se estivessem drogados. A mente não produz, não cria raciocínio lógico, porque ela não consegue mais, por causa das distrações. E aí, é nesse momento das distrações, é que o diabo começa a colocar as suas armadilhas na mente. Paulo nos orienta a renovar nossa mente, renovar, pesquisar, questionar, ir a fundo num pensamento, para discernir se é um pensamento que vem da palavra de Deus, ou se ela vem um pensamento meu, que eu quero que seja verdade para mim, ou se é um pensamento de outros que querem que eu creia que seja verdade. Nós precisamos ter a mente questionadora, precisamos ter discernimento para não cairmos nas armadilhas do diabo. E eu espero, com essa palavra que arde no meu coração, que eu possa lembrar que Jesus mandou que nós pregássemos o Evangelho. E ele disse que nós deveríamos pregar dessa seguinte forma: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus irmãos e amigos, eu quero dizer que o arrependimento é uma palavra que precisa ser proclamado todo dia. Todo dia. Eu costumo dizer que eu sou todo dia propenso ao arrependimento, principalmente quando eu saio de casa, que eu enfrento o trânsito aqui na cidade de Natal, que é um trânsito conturbado, difícil, diferente, e eu estou me acostumando com esse trânsito ainda, e todo dia eu tenho a oportunidade do arrependimento, porque às vezes me sobe a ira, me sobe aquela impaciência com alguns motoristas, algum tipo de motorista que aqui vive e trafega nesse trânsito. Muitas vezes eu tenho que me arrepender de palavras, de pensamentos, de atitudes que não convém, que não é digno da palavra de Deus. E eu confesso isso para vocês, porque eu sou homem de Deus e Deus não esconde as suas fraquezas para ninguém. A palavra de Deus está repleto de homens de Deus, cheio de defeitos, cheio de pecado, cheio de mazelas, mas que são homens de Deus e que Deus usava. E que, ainda que tinha as suas dificuldades, como eu tenho, tem a orientação divina. E ao arrepender, confessar pecados, dizer para o Senhor que você pecou, às vezes isso incomoda, mas é necessário, porque nós precisamos apresentar a Deus o nosso culto racional, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus. Nós precisamos raciocinar, precisamos não apenas sentir. Já viram como que as pessoas gostam de dizer assim: o culto hoje não foi bom porque eu não senti a presença de Deus? Esquecem que no racional está escrito que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, Ele estaria lá. Como que um culto poderia ser ruim? Como que
poderia pensar que o Senhor não estava naquele lugar para abençoar as pessoas. Mas é o estado mental daquela pessoa que julga que o culto não foi bom, porque ele não teve um culto racional. Ele só teve emocional. E quando a emoção não aflora, às vezes o louvor não tocou, ou não teve um músico, ou não teve um mecanismo que pudesse estimular as suas emoções, escorrer uma lágrima, ou então dar um glória a Deus com mais euforia. Às vezes isso não aconteceu no culto, e ele julga que o culto não foi bênção, porque não houve esse tipo de manifestação. Ora, é uma manifestação emocional e não racional. Porque no racional, a gente pensa como Deus. A gente começa a experimentar coisas boas, agradáveis. Porque nós estamos tendo um culto a Deus racional. Eu quero agradar a Deus. Eu quero amar a Deus. Aliás, quando eu falo eu quero amar a Deus, está completamente correto. Porque amor é uma postura. Amor não é sentimento. Porque o sentimento é fugaz, mas o amor é firme. Deus é amor. Então, quando nós queremos amar a Deus, nós decidimos amar a Deus. E decisão de amar é o que Deus espera de nós. E quando nós amamos a Deus, nós odiamos o mundo. E quando nós odiamos o mundo odeia a todos nós. E quer trazer para dentro da nossa mente racional motivação para distração, para que através da distração ele começar a implantar suas filosofias e a presa ser fácil e aceitar como verdade as suas mentiras. Nós vivemos tempos difíceis, é verdade. Nós vivemos tempo que nós não, aqui no Brasil, ainda não somos perseguidos pelo que cremos. Mas quando nós manifestamos o que cremos, aí a coisa muda. Aí nós somos perseguidos. Perseguidos por aqueles que não pensam, aceitam a doutrina mundana como verdade, são militantes, tanto políticos quanto religiosos, trazendo as suas filosofias sem raciocínio e querendo impor esse raciocínio. Aí eles nos perseguem, aí nos ofendem, aí nos tratam como fôssemos errados. Porque no conceito dessa doutrina, lá de Sodoma e Gomorra, o certo é deixar acontecer qualquer coisa. Quanto que, na verdade, diante de Deus, nós precisamos nos posicionar para que a gente não cometa pecados que desonrem a Deus. Então, meus irmãos e amigos, eu espero que com essa ligeira palavra, apesar de ter ocupado um pouco do seu tempo, mas eu espero que essas palavras possam ter uma reflexão para você, né? Nós não podemos, de maneira alguma, aceitar como verdade o errado. Não podemos aceitar como postura ética apenas pela militância religiosa. Muitos pregam sobre essa graça, mas não percebem que graça, apesar de ser graça, ainda que seja graça, exige de nós responsabilidade pela graça. Já não vivemos mais para cumprir a lei, mas nós cumprimos a lei por causa da graça que nos foi alcançada. Nós não cumprimos a lei para ser salvo, mas a salvação foi nos oferecida pela graça. Então exige de nós responsabilidade. Responsabilidade no que pensamos, no que vemos, no que tocamos, no que queremos, no que cremos. Responsabilidade. A graça de Deus nos basta. Mas eu não posso achar que essa graça faz com que eu possa ter uma vida libertina. Eu posso ter uma vida liberta do pecado. Mas libertina, não. Eu preciso me posicionar. Por isso, eu escolho amar a Deus
escolho servir a Deus e a dizer para todos nós: arrependei-vos, porque o reino é chegado. E é verdade, está chegando mesmo. Deus abençoe você, fiquem com Deus, que Ele abençoe a sua vida, sua família, seus empreendimentos, seus negócios, e que você seja próspero e feliz. É o que eu te desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus.